Estamos gravando já. Quando você quiser que eu comece. Acho que pode começar, né? Porque já é 18h31. Tá. Depois, temos alimento e vestuário. Contentemo-nos com isso. Timóteo, capítulo 6, versículo 1. Então, essa mensagem é do Evangelho por Emmanuel, comentário às cartas de Paulo. E o título é Estejamos Contentes. O monopólio do trigo não poderá abastecer-se à mesa se não de algumas fatias de pão, senão de algumas fatias de pão, para saciar a exigência de sua fome. O proprietário da fábrica de tecido não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume, destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da guia e da vaidade, mas sim da conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Porque esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Porque reclamas um tesouro de moeda na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca ou insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas de tua alma e deixe que o teu sentimento fulgure para todos a maneira de um astro cujos raios ilumine, balsamize, alimente e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta milhões de vidas, divididas a pouco, e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas inteiras. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilham a marcha. Porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuirmos a graça de comer com o pão e com agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e de servir em paz e contentamento. Essa mensagem, ela também está inserida no Fonte Viva da FEB, capítulo 9. Nesse instante, vamos fechar os nossos olhos, pensar em Deus, que é o Pai, pensar em Jesus, nosso irmão maior, sentir nesse instante as suas bênçãos, a sua paz e o seu amor por todos nós. Querido Jesus, envia luz a todos nós que estamos nesse momento estudando. Contamos todos com a sua presença, Mestre, que cada um receba em seu lar as tuas bênçãos. Jesus, obrigado pelo dia de hoje, por tudo que nos destes, a família, o trabalho, a convivência com os nossos amigos e familiares. Obrigado pelo dia, Mestre Jesus. Nesse instante peço por todos aqueles que se foram, que eles possam ser socorridos pelos espíritos amigos e ser levados para onde devem ser, para as escolas de ensinamento, hospitais de tratamento. Que a tua misericórdia, Senhor,
seja com todos eles. Te peço nesse instante, pelos lares que têm pessoas enlouquecidas, cegas, estropiadas, precisando de alguém que os leve ao consolo, ao médico, a um lugar de necessidade deles, para se tratarem e para melhor se sentirem com esta mão amiga que lhes acolhe. Jesus, te peço pelas creches, pelos orfanatos, pelos presídios, pelas casas dos idosos, que todos sejam, Jesus, acolhidos por ti e pela Virgem Maria, que é a mãe de todos nós. Jesus, nos ilumine hoje no momento desse estudo, para que possamos aprender um pouco mais dessa sua doutrina tão maravilhosa. Esteja conosco, Senhor, nos amparando, orientando, nos ajudando a compreender melhor. Hoje e agora, por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. E aí, Regina? Podemos começar? Com certeza, Márcia. O slide está aí, né? Sim. Então, tá bom. Então, nós estamos continuando os nossos estudos a respeito das ações socio-religiosas, que elas são aquelas ações que decorrem da nossa religião, que nos caracteriza enquanto atores no mundo, mas que estamos desempenhando determinadas funções motivados pela religião que professamos. No nosso caso, a religião espírita. Então, especialmente o Espiritismo nos convoca a estarmos atentos no mundo. Há, inclusive, um texto em Evangelho que se chama O Homem no Mundo. Então, a certa altura do texto, nós vamos ler: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum deles com quem estiverdes. Olha como isso é importante. Não começarmos a fazer discursos para ouvidos que ainda não estão prontos para compreender a mensagem que nós já conseguimos reconhecer. Porque isso não é importante. O discurso não é importante. Então, muitas vezes, nós podemos chocar alguém ao falar da reencarnação, ao falar da mediunidade, né? Chegar para uma pessoa que absolutamente não acredita e falar: não, você está passando por essa depressão porque você tem um espírito que está te obsediando. Isso é um choque para ela, não é? Nós podemos piorar muito mais a situação do que se procurarmos levar a essa pessoa a orientação espírita, mas nós vivendo a orientação. Dar um abraço, uma conversa, não é? Sabendo, dirigindo a nossa mente, o nosso magnetismo de acordo com aquilo que nós já conhecemos, e então vamos ajudar muito mais do que falando coisas que talvez a pessoa não esteja em condições. Ou como nós vimos no nosso encontro passado, né? Deixando o necessitado de coisas materiais, o que é pior ainda, refém da nossa religião. Né? Então, ele diz assim, ó: sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então, o trabalhador de Jesus, ele é essa pessoa alegre, ele é jovial, ele não tem
tez sempre, tensa, ele não está coberto de cinzas. Essa cinza é até a cor cinza mesmo, né? Não está vestido de uma forma diferente daquela, mostrando um sectarismo religioso que simplesmente nos separa. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Então, é aí que está a perfeição. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Vejam que é os deveres. Aquele que tem que praticar a caridade por dever, desde o mais simples, aquele que não tem recurso financeiro, então, para ele está reservada realizar a caridade moral, sempre que ele não tenha recurso, e aquele que tem recurso tem que realizar as duas expressões da caridade, tanto a moral quanto a material. Nenhuma caridade teria de praticar o homem que vivesse insulado. Insulado é sozinho, é aquele que estivesse dentro de si mesmo, mas no sentido de isolado. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Então, quantas encarnações nós, religiosos hoje espíritas, não passamos dentro de mosteiros, dentro de conventos, para que não nos contaminássemos com os pecados do mundo. Mas isso não resolveu o nosso problema, não é? Nós passávamos, talvez, anos e anos em adoração a Deus, os joelhos desconjuntados de tanto ficar dobrado, mas as mãos vazias de trabalho real, né? Então, nós somos esse homem no mundo, mas que é o homem? Que é o homem? Porque, em verdade, nós ainda estamos construindo a nossa humanidade, elaborando a nossa dimensão humana, certo? Sempre que temos ações, trabalho, nós estamos realizando aquilo que já aprendemos no reino animal. Os animais trabalham e foi ali que nós aprendemos a trabalhar. O homem, ele faz algo que os animais não fazem. Ele é um ser que realiza valores. Lembrando que valores não é nada que a gente vá construir valor, que nós vamos criar valores, não é? Os valores, eles já existem, estão aí disponíveis, porque eles decorrem da nossa capacidade de enxergarmos as leis de Deus. São os princípios da ética e da moral que, conforme vamos expandindo a nossa consciência, nós vamos conseguindo ver melhor, né? Então, é por isso que a humanidade caminha de forma ascendente, sempre. Evidentemente que o que ocorre, esses impactos na sociedade, são seres mais primários que reencarnam, às vezes, em grande monta, e causam esses impactos na sociedade, mas os padrões civilizatórios, a tendência é que eles vão se firmando cada vez mais, né? Então, o que são valores? Já que só somos verdadeiramente humanos quando estamos realizando algum tipo de valor. Então, valores são escolhas que fazemos. Escolhas conscientes. A escolha consciente, ela só é possível a partir
de uma capacidade que nós vamos ter de leitura, fazer uma leitura da situação, uma leitura correta, né? Porque senão podemos fazer escolhas partindo de premissas que nos parecem verdadeiras e não são, e aí nós temos resultados, né, que não são os melhores. Mas então, escolhas conscientes, quanto mais possível, escolhas circunstanciais, então nós temos aquelas que são fruto da circunstância, que às vezes não tem como você estar diante de duas possibilidades apenas, tem que fazer uma escolha. Então, aí sobra pouca opção. Tem também as escolhas que são repetidas e que formam hábitos. De tanto fazermos as mesmas escolhas, nós vamos criando hábito. O hábito é o segundo homem, né? Já se diz. Os hábitos repetidos, eles criam condicionamentos. E aqui está um grande problema. Aqui, ó. O condicionamento é o segundo homem. Porque o homem começa a fazer escolha de forma inconsciente, mecanicamente, né? Então, tudo nos leva a procurar um grau de leitura das situações que nos torne cada vez mais conscientes, menos condicionados, menos artificiais. Então, isso só para nós termos uma ideia de quem somos e onde estamos, né? Nós somos esse ser que realiza valores, mas quais valores? Viktor Frankl fala em 3 categorias de valores. Os valores criadores, que são aqueles que decorrem da nossa capacidade de realizar coisas que se transformam em produtos. Então, ela tem a ver com a nossa condição física, nossas habilidades. São os valores. Fazer um bolo é um valor realizado. Lavar uma roupa é um valor realizado, né? Então, quanto mais estivermos conscientes na realização desses valores, mais humanos estaremos sendo. Os valores criadores, nós podemos colocar muita mecanicidade, muito condicionamento. Por isso que ele, às vezes, é meio superficial. Valores, uma segunda categoria de valores mais profunda são os valores de vivência, valores de convivência, valores vivenciais. Esses valores, eles decorrem do exercício da nossa mediunidade. Nós sabemos que a mediunidade é essa capacidade de nos relacionarmos com o meio, com as pessoas que nos circundam, isso que é a mediunidade. Aliás, nós temos um estudo que já está bem avançado, que nós aprendemos lá com o Sérgio Felipe de Oliveira, a Sandra lembra a primeira vez que ele apresentou isso, sabe Deus que ano que foi. E desde então nós vemos estudando essa questão da mediunidade do ponto de vista orgânico e o que significa essa questão de conviver, porque é a mediunidade que nos permite relacionar, né? Ela é essa função de senso e de percepção. Senso e percepção do meio, do ambiente onde estamos, das circunstâncias, né? E, principalmente, nos leva a prestar atenção se não estamos fazendo escolhas muito repetidas. É uma convivência, é um valor vivencial. Por exemplo, nós realizarmos esse dever que temos como seres humanos de, por exemplo, diante de um pôr do sol, pararmos para realizar esse valor
vivencial, é um valor de vivência. O Viktor Frankl diz que é um dever do homem realizar o valor vivencial que está à disposição dele. Pôr do sol, um luar, sorriso de uma criança, e principalmente a convivência com as pessoas. São valores mais profundos que dependem menos do nosso estado orgânico, que nos permita ou não fazermos trabalhos mais brutos. Pessoa que, muitas vezes, a pessoa se aposenta e entra em depressão, porque ela para de realizar valores criadores, né? Esses mais, vamos dizer assim, mensuráveis, mais ponderáveis. Mas se ela avançou para um nível de realização de valor vivencial, então dificilmente ela vai sentir o impacto de não conseguir mais. Às vezes a pessoa está doente, não consegue realizar valor criador. Então, o valor vivencial. E o valor mais profundo de todos é o valor de atitude, que é, em última análise, a nossa escolha absolutamente consciente. A atitude diante de algo, diante da dor, diante da morte, diante do inevitável, diante daquilo sobre o que não temos controle. Qual é a nossa atitude, né? Então, ou às vezes diante mesmo de um acontecimento simples do dia a dia. Aí, qual é a nossa atitude ali? Não é? Às vezes, lavar uma louça pode, mais do que um valor criador, pode ter embutido ali um valor de atitude. Então, o homem é esse ser. Lembrem-se do valor de vivência e de convivência, tá bom? Deixa eu ver se eu coloco aqui esse outro slide. Peraí. Não, eu vou ter que tirar mesmo esse para a apresentação, começar de novo, para não ter problema. Bom, então nós vimos aí o valor vivencial ou de convivência. Então, esse é o valor que nós vamos realizar, enquanto homens no mundo, no serviço de assistência e promoção social espírita. Olha que maravilha, porque enquanto nós temos vigor físico, nós vamos ter uma chance de aprofundar essa experiência da convivência. Porque dia chegará, né, e nós vamos ter mais dificuldade para trabalhar. Hoje mesmo nós estávamos falando, eu, Malvina, Regina, que nós já estamos numa fase da vida. A Regina, quando chega no final de semana, a gente está meio um pouquinho cansadinho, né? É um jeito bem fofinho de falar que a gente está acabado, né? A verdade é essa. Então, estava falando também que o ICEAL, ele funciona durante o dia, todos os dias, então eu vou várias vezes na manhã, eu vou para o ICEAL, e quando chega meio-dia, eu venho embora, porque aí eu vou descansar, porque senão à noite eu não vou dar conta de fazer o estudo online. Por quê? Porque a gente não tem mais aquele vigor da época da juventude espírita, né? Então, é isso. Então, aí é essa questão, né? E a maravilha que está sendo essa possibilidade que a pandemia nos deu, né? De podermos conviver sem termos que deslocar o corpo, né? Deslocar o corpo. Eu me lembro que uma vez eu estava falando com o Vanderlei, irmão da Dulcineia, nós estávamos vindo do ICEAL,
e ele ainda estava fazendo faculdade, isso faz muito tempo. Imagina, ele já fez faculdade, já fez concurso, já se aposentou, já está lá em Salvador, na Bahia. Mas ele ainda estava fazendo faculdade. Então, ninguém nem sonhava com nada, né, de internet, nada. E aí ele dizendo, ai, meu Deus, eu ainda tenho que ir para a faculdade. Falei, pois é, né? Já pensou, Vanderlei, se o pessoal inventasse uma coisa que pudesse só o olho da gente lá para a sala de aula? Ele, nossa, mas seria maravilhoso, né? E o olho, e a gente ficava em casa, deitado. Isso parecia assim, absolutamente uma coisa maluca da nossa cabeça. No entretanto, é exatamente isso que está acontecendo nesse momento, né, conosco. Então, nós estamos tendo essa bênção de poder conviver sem ter que, como no passado, às vezes pegar não que não seria bom abraçar pessoalmente, mas nós que estudamos a mediunidade, nós sabemos que tudo são ondas, né? Ondas magnéticas, e que o magnetismo nos une, né? A afinidade nos une. Então, essa convivência que nos está sendo permitida no momento em que talvez não fosse tão fácil nos vermos, nos revermos, né? Mas então, Francisco de Assis, ele é o arquétipo da convivência e do serviço. O que é um arquétipo, né? Um arquétipo, ele é uma imagem estruturante. Ele é um padrão que fica e que nós vamos usando esse padrão. Isso que é um arquétipo. Quem primeiro criou essa palavra foi Carl Gustav Jung, né? Ao falar dos arquétipos coletivos, né? Que nós somos frutos dos nossos arquétipos, enfim. Aqueles padrões que a humanidade foi criando ao longo do seu processo de evolução e que hoje nós temos muitas coisas nos atingem porque nós estamos vivendo arquétipos que estão no inconsciente da coletividade. O Jung poderia ter falado de espírito, poderia ter falado de reencarnação, e o Jung, né, ele nasceu para isso. E essa é uma queixa que nós podemos ter dele, sim, esperando aí que ele reencarne, né? Com uma tarefa tripla agora, de levar esse conhecimento para a academia, já que a obra deu uma atrasadazinha, né? Podendo falar de espírito, ficou em ânima, né? Podendo falar de reencarnação, falou de arquétipo. Mas nós podemos usar esse conceito como sendo uma imagem estruturante, né? Que dá estrutura alguma coisa que nós podemos nos encaixar naquilo, né? Nós podemos entender o conceito. Francisco de Assis, ele então, a vida dele, né, desde que ele conhece o Evangelho de Jesus, né, Francesco Bernardone, que se chamava João, né? Na verdade, Francisco de Assis, nem o nome dele era esse, era João, o nome do pai dele. Sabemos que ele é a reencarnação de João, o evangelista, o discípulo amado de Jesus. Muita coisa que falam do Francisco é falta de compreensão, né? Dizem que ele era um boêmio, isso, aquilo, outro. Mas isso é as pessoas que vivem no moralismo medieval da Igreja Católica, né? Ontem ainda estávamos falando da estranha moral de Jesus, né? Que Jesus traz uma moral estranha para nós. Que moral? O que é isso estranha? Muitos entendem moral estranha como uma moral esquisita. Esquisita é fora dos quesitos, fora do padrão considerado adequado. Mas estranho significa desconhecido. Então, Jesus vem a trazer, né? Essa pessoa é um estranho, ele é um desconhecido. Então, a estranha moral, ela significa isso, algo desconhecido.
uma moral que não existia. Então, nós temos que repensar os condicionamentos, lembra que nós vimos lá, né? Escolhas por condicionamento, que trazemos da igreja. E isso permeia o nosso entendimento de moral, né? Moralismo que fazemos. Então, Francisco foi vítima desse moralismo, né? Tanto que ele cantava músicas profanas. Música profana é música que não é religiosa. Mesmo ao final da sua existência, ele já cego, então ele cantava aquelas músicas de amor. E aí os frades colocaram ele no último quarto de um mosteiro onde ninguém poderia ouvi-lo, porque ele cego, aí ele cantava bem alto, né? E então, quer dizer, é um moralismo tolo, né? Então, a religiosidade, aqui na religião, né? Religiosidade sufixo dade, ele significa uma expressão concreta de algo que é abstrato. Então, a religião é a ligação com Deus. A religiosidade é essa ligação com Deus expressa de forma concreta, em atos, em coisas que podem ser mensuradas, ponderáveis, que podem ser tocadas. Então, a religiosidade nos leva, né, a uma integração com a proposta de Francisco de Assis, na estruturação de um modelo, de um arquétipo das ações protetivas ou de proteção. Certo? A experiência de Francisco de Assis é um luminoso norte do servir para aprender a servir. Ou seja, ninguém aprende a servir sem servir. Então, é uma experiência que temos de viver na prática e ir aprendendo. No começo, é uma experiência penosa, não é? É uma experiência penosa. Há um livro do Emmanuel, Perante Jesus. Tem um texto, Remuneração Espiritual, que ele fala do trabalho amoedado, esse trabalho que nós fazemos, que é trabalho, lembra, a realização de valor criador. Você produz algo, é remunerado por aquilo, às vezes não é remunerado, mas, enfim, há um valor criador, você está sempre criando algo. E aí você recebe, então, é um trabalho amoedado. Então, você já tem a sua remuneração. Aí, depois, ele diz assim, que quando o trabalho, seja ele qual for, seja o seu trabalho profissional, seja o seu trabalho na religião, ele se transforma em prazer de servir, você aprendeu a amar o seu trabalho e você extrapola aquilo que é puramente o produzir algo. Você entra na faixa da convivência com aquela realização, com as pessoas que envolvem, enfim, um prazer de servir. Nesse momento, então, nós encontramos a verdadeira remuneração espiritual, que é esse prazer, que vem, né, é um subproduto. Enquanto nós estivermos servindo no bem, né, na caridade, assim meio na marra, nós ainda estamos realizando o valor criador. Quando nós começamos a sentir falta do trabalho, quando nós chegamos no trabalho e nos sentimos muito bem, sentimos grande prazer em estar com as pessoas, nessa hora nós encontramos a verdadeira remuneração espiritual. Aí o Emmanuel vai mais à frente e ele diz o seguinte, que além desse subproduto, que é uma felicidade que vai nos atingir, vai mexer na alquimia das nossas sensações, nós vamos começar a compreender o significado da sensação de compaixão,
ele diz que nessa hora, se alguma das sentenças que nós mesmos, né, já lavramos contra nós, a nossa consciência, aquela espada de Damocles que todos temos sobre as nossas cabeças, né? Quantas sentenças não tem só esperando a hora de ser cumprida, é ou não é? Então, ele diz assim, que se chegou a hora do cumprimento de uma dessas sentenças, aí o anjo, que seria tipo assim, na Terra, um oficial de justiça, que vai lá cumprir, né, o mandato de seja lá do que for, se ele encontrar a pessoa servindo por prazer, servindo, né? Há um artigo na lei divina que diz que esse oficial de justiça tem que pegar aquela ordem, colocar embaixo das outras, prorrogar por prazo indeterminado o cumprimento daquela pena e atrás de outro que está fazendo nada, né? Que está lá nas bagunças da vida. Então, aí ele diz que essa é uma das remunerações. Então, nós precisamos, né, servir para aprender a servir. Então, nesse aprender a servir aqui, também vem uma questão de leitura. O que é leitura? Não é necessariamente ler livros, é também isso, mas é aprender a ler cenários, situações, circunstâncias, né? E isso só é possível com uma certa maturidade. Então, é o entusiasmo que muitas vezes nos leva para o centro espírita, nos leva para o espiritismo, nos leva para o trabalho, a pessoa chega entusiasmada. Entusiasmo significa Deus, enteos, né? Enteos significa Deus. Então, Deus dentro de nós. Quando nós estamos entusiasmados, é como se Deus estivesse dentro de nós. Então, esse entusiasmo ele é necessário. A disposição também. Mas eles são insuficientes. Porque a pessoa entusiasmada, isso pode simplesmente evaporar se for um balão que alguém abre e escapa tudo aquilo, né? Então, é preciso no trabalho do serviço um certo grau de maturidade do senso moral daquele que se dispõe a essa tarefa. Se aquele que se dispõe a essa tarefa, que é a tarefa do serviço, certo? Do servir, se essa pessoa chega entusiasmado, disposto, mas o entusiasmo dela decorre de circunstâncias, resolvida aquela circunstância, ela simplesmente abandona a tarefa e muitas vezes nem fala tchau, assim, né? Então, o dirigente do trabalho socioassistencial, ele tem que prestar atenção no voluntário que chega, especialmente se ele está muito entusiasmado, cheio de ideias. Eu e a Dulce estamos, assim, mais do que, vamos dizer assim, conhecedoras desses voluntários que vêm, né? Eles vêm querendo ajudar Jesus e tal, e olham para o trabalho e já encontram logo falha no trabalho, porque é claro que o trabalho tem falha, já que ele é feito por um número reduzido, por um número pequeno. Não, mas poderia fazer isso, poderíamos fazer aquilo outro. Então, nós temos que ter todo um cuidado para não ferir a suscetibilidade, né? Mas também para termos aquela energia. Esperar, dar um tempo para ver se a pessoa realmente tem essa maturidade do senso moral. Às vezes é um trabalhador que vem de outra casa, então isso aqui já está mais do que comprovado, né? Se vem de outra região, ele
traz ali o seu currículo, né? Então, a gente vai, lógico, inserindo o companheiro que já demonstrou né, na sua vida que ele tem um lastro de trabalho, né, tem um grau de maturidade. Mas se é alguém que está chegando, que acha lindo, tudo é lindo, né, romantiza o trabalho, começou a romantizar, está faltando maturidade, porque esse trabalho, ele não é romântico, sabe? Não é. Então, conviver é diferente de converter. Por isso que o arquétipo do serviço socioassistencial é o Francisco de Assis. Porque é ele que vivencia isso, né? Que experiencia essa forma de falar de Jesus sem muitas vezes exprimir nenhuma palavra, né? Então, a vida de Francisco de Assis, gente, vocês podem interromper a hora que desejarem, por favor, tá? Porque eu não estou vendo vocês, a minha tela está cheia com o slide, se alguém levanta a mão, eu não vou ver, então pode interromper. Mas está ótimo, está todo mundo concentrado, Márcia. Está esclarecido tudo. Então, tá bom. Então, vamos lá. A vida de Francisco de Assis, então, ela é toda ela, né, uma estratégia de conviver. Estratégia, é uma estratégia isso. Sem preocupação em converter, né? Fazer prosélito. Então, ele faz um voto de pobreza, não é, Francisco? Quando o pai dele fala assim, até essa tua roupa aí que você está, fui eu que dei, o nome fui eu que te dei. Aí ele fala, a roupa é sua, então ele fica nu na frente dos bispos e sai nu pela rua. Então, essa estranha moral, essa moral estranha, né? E aí, de repente, ele vê em algum lugar um saco, né? Coloca um pedaço de corda e amarra. Hoje as pessoas, os franciscanos, eles, né, compram tecidos e tal, mas não foi, era um saco desses, sabe lá qual, né? Então, o voto da pobreza, ele tem todo um sentido, mas é um sentido transpessoal. Ele vive de uma forma concreta, porque nós, crianças, precisamos de aprender no concreto. Mas precisamos sair por exemplo, 2 maçãs, mais 2 maçãs igual a 4 maçãs. Chega num certo grau de maturidade, nós já falamos 2 mais 2 é igual a 4, porque já conseguimos fazer o raciocínio abstrato. Então, esse voto de pobreza no raciocínio abstrato significa despojamento, desapego. É o despir-se, tornar-se inteiramente nu, sem rótulo, sem nome, para oferecer-se a si mesmo. O que é que nós vemos hoje? As pessoas se dividindo por classes, e algumas delas usam vestes, talares, né, que se diz. A veste talar é uma veste que te dá que traz uma visão de poder, de superioridade, que te diferencia das outras classes. É a veste que diz, eu sou melhor do que grande parte da humanidade nesse quesito aqui. Então, nós vemos, recentemente, lendo sobre escritores, né, em Caminho, Verdade e Vida, escritores, está lá. Então, falando sobre isso, né? Então, nós vemos os luminares, os acadêmicos, eles têm uma veste, toda cheia de ouro, toda diferente, não é? Vamos imaginar o Chico Xavier vestido daquilo. Uma vez uma pessoa disse, um desses
luminares, né, um desses acadêmicos, da Academia Brasileira de Letras, diz que pelo livro Parnaso de Além Túmulo, do Chico Xavier, ele poderia ocupar todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras, porque Parnaso tem ali todos os escritores mais renomados, né? Mas dá para imaginar o Chico com algo que... Nem uma veste talar dessa, né, que nós vemos nos tribunais, que nós vemos e que fazem essa divisão imensa, e nem também o vestir-se de cinzas, não é? É o homem no mundo. Mas o Francisco, quando ele fica nu, ele está querendo dizer isso: eu não tenho rótulo, eu não tenho nome, eu me ofereço a mim mesmo. É isso que ele está falando. É o estabelecimento de uma relação de simetria com o outro. Porque se você chega numa relação no serviço socioassistencial espírita e você se apresenta como sendo o dirigente da casa, como sendo o assistente social que pode ou não te dar uma cesta básica, nesse momento perdeu a simetria, porque ele já vai te olhar como alguém que ele precisa agradar para ter alguma coisa, né? Então, Francisco fala da pobreza, que é isso, o despojar. Ele fala da obediência, que é o respeito irrestrito às crenças do outro. Obedecer à circunstância posta, obedecer às leis do país, que muitas vezes nos exigem, especialmente enquanto instituição, que venhamos a cumprir determinados rigores muito difíceis às vezes, mas nós temos que obedecer, porque está na lei, então nós temos que cumprir o requisito da lei, né? Mas jamais deixar de associar nesse requisito o nosso prazer de servir, nosso ideal. Isso que não é encontrado no trabalho puramente remunerado, né? No trabalho amoedado, que Emmanuel tanto fala, que é feito pelo Estado, que é feito pelos representantes do Estado, mas que as organizações religiosas, teoricamente, trabalham, não é, em nome do seu ideal. Então, associar pragmatismo e idealismo para termos o produto adequado, não é? A ação socio-religiosa, ela vai ser isso, né? Essa obediência à legislação, claro que, né, prestando atenção exatamente naquilo que temos condições de fazer e fazer. E ele também fala sobre a castidade na relação. Então, são 3 conceitos que significam esse arquétipo Francisco de Assis: pobreza, obediência e castidade, né? Então, a castidade não tem nada a ver, essa castidade, com relação conjugal, com relação à minha mulher, não tem nada a ver com isso. É a castidade na relação, mas nessa relação de convivência. A pureza do sentimento que busca doar-se, entregar-se por inteiro, fazer parte da vida do outro, caminhar com ele, sem nenhuma condição interposta, sem nenhum interesse. O que é interposto? Entre nós está posto isso, por exemplo, entre nós está posto a minha religião. Se você não compreender a minha religião, nós não podemos continuar caminhando juntos. Nenhum interesse. O que é interesse? Entre nós, entre nós, esses, né? Esses conceitos, esse moralismo entre nós
nos impede de convivermos. E quanto isso vem dos condicionamentos da Igreja Católica. Quantas mulheres elas eram banidas da sociedade por isso? Isso é uma coisa muito antiga, né? Muito antiga. E, enfim, não colocar nada que possa ser um obstáculo para essa convivência. Por isso que a castidade é a pureza na relação, é a relação que vai ser o nosso foco, nosso objetivo. Então, convivência, aceitação, serviço e diálogo. A opção de Francisco de Assis pela pobreza não era em si a finalidade essencial, como nós vimos, né? Era, sim, o despojamento de tudo que atrapalha as relações entre as pessoas, os interesses, os esses dos papéis sociais, né? Impregnados de simbologia e de poder, com seus mitos de exclusão, com seus ritos de domínio, que se colocam entre os homens, separando-os em nações, classes, gêneros, religiões. Os interesses construídos ao longo da história. E, infelizmente, ao longo da história religiosa, fazendo com que a religião, nos últimos 2000 anos, tenha fracassado, né? Então, por essa razão, hoje, a grande dificuldade de vivermos religiosidade, porque a religião se tornou mais um nicho de poder, né? E o espiritismo consolador, ele tem esse propósito, retornar à simplicidade do Cristo. Então, prestar atenção, né? Por isso que nós conversamos sobre o centro espírita. Então, é convivendo que Francisco de Assis pode revelar-se ao outro, acompanhá-lo em sua trajetória, escutá-lo, uma escuta qualificada, para em seguida poder cuidar. Não é possível você já ir cuidando, porque você acha que a pessoa precisa de uma cesta básica com esse item, né? Todo mundo acha que o pobre tem que comer farinha. Sempre tem farinha lá. Sal. Às vezes, você chega na casa de uma pessoa necessitada, tem um monte de saco de sal, que ele ganha a cesta de vários locais. Né? Sal é um negócio que demora para acabar. Mas tem pouco açúcar. Então, um cuidado que é permitido e que é consentido, não é assim, você, porque a pessoa é pobre, aí você pega, você vou visitar a dona fulana, da sua cabeça, aí você pega e vai lá, bate palma na casa dela, às vezes ela está dormindo, está descansando, está em casa. Então, nós temos que respeitar, assim como nós não queremos receber ninguém na nossa casa sem que isso seja programado antes, sempre é desconfortável, não é? Nós também não podemos impor isso ao outro só porque estamos indo levar uma cesta para ele. Temos que combinar antes, né? Tem que ser permitido, tem que ser consentido, né? É esse cuidado consentido e até esperado, às vezes ele espera, ele marca, porque hoje, pela lei, só pode fazer visita social o assistente social. Ou se ele estiver junto com alguém que enfim, que está ali na área. Mas você pode fazer uma visita fraterna. Só que a visita fraterna tem que ser esperada, você tem que ter sido convidado. Aí ninguém vai poder falar que está contrariando a lei, não é? Então, você também não vai chegar lá com papel na mão, fazer relatório na frente da pessoa. Não vai fazer isso. Então, é esse cuidado consentido e até esperado que possibilitará ao outro uma trégua, um espaço e um tempo para que ele possa descobrir-se filho de Deus e herdeiro de Deus.
Ele precisa descobrir isso, porque quando ele descobre isso, ele então está salvo. Porque Deus não desampara ninguém. Se uma pessoa está desamparada, nós precisamos encontrar a causa disso. Qual a causa dessa miséria? Miséria moral, miséria social, miséria espiritual. Mas como que nós vamos encontrar a causa se nós ficamos lá no centro fazendo a sopa, né? Cozinhando a sopa, pegamos aquela sopa, levamos, entregamos para a pessoa e vamos embora. Não abrimos espaços de convivência com ela. Como é que nós vamos saber qual é a causa daquela situação? Daqui 20 anos eu vou estar fazendo sopa para neta daquela pessoa que há 20 anos atrás eu dei sopa. Não é? Por quê? Porque não abrimos um espaço e um tempo para convivermos. Nós vamos parando por aqui, por quê? Porque no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre isso aqui, ó. A fraternidade e os espaços de convivência. Tá bom? Que eu acho que a Dulce já deve ter falado isso muitas vezes, mas nós vamos falar de novo, né? Só para dar sequência, tá bom, gente? E talvez nem Parar mais de servir foi o primeiro estudo nosso no grupo do segundo CRE. O facilitador foi o Tácito. Olha aí. Mas nós vamos falar de novo, tá bom? Pode ser? Com certeza. É sempre bom falar. Não é? Sim, e também vamos ver talvez outros ângulos, né? Esse livro é fantástico, e aí nós vamos ver outras questões. Certo? E aí nós temos 3 minutos só. Devolvendo a palavra, quem quiser falar. Para mim passou rápido, não sei para vocês. Muito rápido. Quando eu começo a falar, hein, Sandra? Não para, né? É um assunto que cativa. E para a gente que está, né, trabalhando na área, querendo aprender a fazer melhor o que já se propôs a fazer, tudo é muito positivo. Cada palavra, cada exemplo que você coloca vem de encontro com as nossas dúvidas, ou até mesmo para perceber os nossos enganos. Então, a gente vai se remodelando, atualizando. Né? Muito bom. Isso mesmo. É verdade. A gente que já estudou essa obra com a Dulce, com o Tácito, hoje a gente tem alguns espaços de convivência que a gente fica se observando, né? Para ver se coloca em prática o nosso estudo. Mas, assim, como a gente vai dar continuidade, então cada estudo é um ponto de vista que pode enriquecer, né? E também é importante para nós fazermos a consciência desperta. Todas as vezes que nós revemos algum assunto, é igual um livro que você lê, né? Por exemplo, lê o Livro dos Espíritos, quando você relê, você vê outras nuances, né? Então, os romances de Emmanuel. Então, é isso, é importante, nessa área, nós temos que estar sempre revendo, porque é muito fácil cair naquilo que a gente chama consciência de sono, né? Voltar para a trilha, né? Voltar para a trilha. Então, é isso, meus amores. Devolvi a palavra aí. Daqui a pouco nós vamos continuar nesse canal, quem quiser continuar conosco, né? Mas quem não quiser pode sair. Nós vamos dar só um tempinho, né? Mas, maravilhoso. Regina, pode... Maravilhoso. Ah, Viu, Márcia?